Então, pessoal, eu estou aqui para falar para vocês sobre mais ou menos como funciona a Garbage Collection e a estrutura de memória da JVM, em que ela se baseia e coisa e tal. Acho que é uma coisa importante, todo mundo que trabalha com Java ou trabalha com outros mecanismos que também eram dessas estruturas. Então é interessante a gente conhecer, porque um dia isso vai bater na nossa porta e a gente vai precisar utilizar. Garbage Collection, só dando um overview rápido, ele está presente em todas as linguagens modernas praticamente. Todas as linguagens são compiladas em código de máquina, que roda em cima de máquinas virtuais. A ideia basicamente é a gente não precisar gerenciar a memória na mão, né? Tu utilizar os recursos e objetos que tu precisa e automaticamente esse cara tem algoritmos que vão nos auxiliar limpando a memória e tirando da mão do programador problemas que ele teria ao utilizar linguagens mais menos rebuscadas. Interessante que para entender como funciona a Garbage Collection, está diretamente ligada a como está estruturada a memória em cada uma dessas plataformas. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, só um parênteses. Esses são 3 exemplos de Garbage Collection que a gente vê no dia a dia, bastante comum. Reference Counting, galera do Objective-C, né? Tá bastante... O Objective-C depois de, sei lá, 40 anos ganhou a Reference Counting, isso é legal. O Mark and Sweep também é bastante conhecido, é mais comum na verdade. E o exemplo que é utilizado bastante no Java, que é o Generational Copying, ou GC geracional. Falando um pouquinho mais sobre cada uma, Reference Counting é a estrutura mais simples, é aquela onde simplesmente é baseada em uma fase, um objeto perdeu todas as suas referências, o cara vai lá, apaga ele da memória, faz um free lá. Né? Um exemplo de uso, Objective-C. Mark and Sweep. Mark and Sweep é o mais comum. Hoje, se tu pegar a maioria das máquinas virtuais que fazem gerenciamento de memória, eles utilizam Mark and Sweep. Ele é basicamente baseado em 2 fases. A primeira fase, onde quando ele precisa rodar o GC, ele vai lá e marca todos os objetos que não podem ser deletados da memória. E a segunda fase, ele passa deletando todo mundo que não está marcado. Né? Um exemplo de uso, o Ruby, por exemplo, é a mais comum, na verdade. Se vocês pegarem muitas linguagens, eles usam esse tipo de algoritmo. A própria JVM, na sequência, a gente vai ver que ela também usa por baixo alguma coisa assim. E a Generational Copying, que ela é a mais robustada, ela tem múltiplas fases de trabalho e é utilizada dentro do Java. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre como é que ela funciona. Na verdade, isso baseia-se numa hipótese, na verdade um estudo que foi feito, que é o seguinte: dentro de uma aplicação, 95% dos objetos que são criados, eles têm uma vida extremamente rápida, muito rápida, coisa de às vezes segundos ou milissegundos. Então, os 5% que sobrarem, normalmente eles têm uma vida muito longa, que é alguma coisa que possivelmente sequer vai ser coletado. Então a gente está trabalhando num universo de 95% de coisas contra 5, né? Então, entendendo isso, os caras criaram uma estratégia para como é que a gente pode melhorar essa estrutura de memória e como é que a gente pode utilizar isso melhor. Como é que funciona a Generational Copy? Vamos tentar entender. A memória é dividida em 2 partes. A parte nova e a parte antiga, ou mais conhecida como Young Memory e Old Memory. A Young Memory é onde todos os objetos são alocados. Todos os objetos que são criados são colocados ali, e quando ela enche, o algoritmo de GC ele passa verificando todo mundo que ainda tem referências e move ele todo para a memória antiga, que seja a Old Memory. E pega simplesmente todos os objetos que não tem referência, ele ignora. Mais ou menos como a gente faz com o HD, sabe? Que em vez de pegar, quando a gente quer o HD, ao invés dele ir lá e deletar tudo que tem dentro do HD, ele simplesmente marca como deletado. Então, na verdade, o interessante da gente pensar nisso aqui é o seguinte: lembra aqueles 95% contra os 5%? Quando a gente está trabalhando com um algoritmo desse, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está operando 5% da memória em vez dos 95%, que é aquilo que não é utilizado. Aqueles 95% ele está ganhando custo, né? Bom, já a Old Memory, o que ela carrega? Objetos sobreviventes, ou seja, aquilo que passou o GC e, realmente, quando passou o GC, ele moveu para a Old Memory. Ele não é afetado pelas coleções menores, ou seja, o GC menor, que é aquele que roda só na Young. Mas quando ele enche, aí ele trabalha com aquele mesmo algoritmo que a gente falou antes, que é o Mark and Sweep. Né? Porque afinal a gente não pode usar mais o mesmo algoritmo. Benefícios, por exemplo, como o Reference Counting, por exemplo, a todo momento que o objeto é desalocado, ele tem que ficar limpando memória. Isso é muito custoso. Então o que acontece? Dessa forma,
a gente vai limpar a memória apenas quando o Young Memory enche. Então a gente está diminuindo a quantidade de coletas e principalmente diminuindo a fragmentação de memória, pois quando ela enche a gente descarrega o que precisa e ela mais uma vez tem um bloco de memória inteiro. A gente roda menos com minor collects, dividindo a memória em 2, a gente está correndo garbage collector apenas na metade da memória e não na outra. Então, na verdade, quando está rolando garbage collector, eu estou pegando só uma pequena parte da memória que é o Young, e a antiga ela se mantém estática, eu simplesmente não mexo nela. Eu só vou realmente coletar nela quando ela encher, que normalmente isso não acontece. E, obviamente, ela opera, como eu falei, sobre os 5% restantes e não sobre os 95%, como a maioria dos algoritmos faz, ela opera na minoria. E o Java, como é que ele funciona? Na verdade, a versão do Java, ela usa exatamente a mesma estratégia, só que um pouco estendida. Mas é basicamente a mesma coisa. A diferença do Java é que existem dois tipos de memórias dentro da JVM, que é o RIP e o não RIP. O RIP é a memória da aplicação, aquela que quando a gente programa, a gente está usando. Dá um new object, new string, ele está usando sempre o RIP de memória. O não RIP é uma memória da JVM que é dela, ela utiliza para se gerenciar. Como é que funciona o RIP? Onde estão todos os objetos do aplicativo. É aquele legítimo out of memory Java RIP space. Quando a gente enxerga isso é um problema na nossa aplicação. Já a memória no RIP, mais conhecida como PERGEN, quem nunca ouviu falar, é aquela memória onde acontece o perm space, né? A galera que usa JBoss, Tomcat, vê essas coisas acontecendo, é lá onde acontece. O não RIP, só para exemplificar, o que ele guarda? Guarda as classes, guarda os métodos e guarda o string pool, que é uma outra história. Depois a gente pode falar sobre. Então, como é que funciona a estratégia? É a mesma estratégia de direcional copying que eu tinha falado, né? Tem a memória antiga, a memória nova, ele vai movendo. Só que a diferença é que são divididas, em vez de duas, são três partes. A memória nova é o Eden, né? Young, Eden, na verdade, essa é a nomenclatura que eles usaram. Survival é a memória, a segunda memória que faz parte da Young, na verdade. Imagina que a Young está dividida em duas. E o Tenured é a Old, é aquela memória antiga mesmo. É aquela onde dificilmente vai chegar lá. A primeira memória ela tem uma coleta extremamente rápida, a segunda e a terceira utilizando o Mark and Sweep. E o JConsole, na verdade, é uma ferramentinha interessante para quem não conhece. Se quiser enxergar essa coisa acontecendo, o JConsole tem todas as JVMs instaladas. Então, sobre o JConsole, todos esses termos que eu conversei aqui agora, eles estão disponíveis lá. Ó. Tu consegue ver cada tipo de memória e onde é que elas estão, e tu consegue monitorar, inclusive, onde os objetos estão sendo alocados e o momento que eles estão sendo movidos. É interessante. E era isso.